Bia, como você se interessou pelo Pilates e o que a motivou a abrir seu próprio estúdio? Eu descobri o Pilates, eu ainda estava na faculdade, eu já conhecia a Elisa, ela era irmã de uma das minhas melhores amigas, né? E ela estava montando o estúdio de Pilates, começando a trabalhar, quando um dia lá na casa da mãe delas, ela falou sobre Pilates. Ela falou assim, olha, eu vou precisar de alguém para trabalhar lá no Pilates comigo. E eu na faculdade, né, queria uma oportunidade de emprego, falei, quer saber? Vou ver o que é esse tal de Pilates. E, graças a Deus, o Pilates é muito de encontro ao que eu já gostava de acompanhar na faculdade, essa parte de reabilitação, de traumatortopedia, de cinesioterapia, na verdade, né, de movimento. Então, eu vim pra cá, pra Harmônica, pra fazer uns estágios de observação e vi muito potencial, assim, muito, não só potencial, mas afinidade com o que de fato eu queria fazer depois da faculdade. E eu comecei no Pilates, né, não montando o meu próprio estúdio, mas vindo trabalhar como colaboradora na Harmônica, que era, na época, só da Elisa. E foi depois de alguns anos, trabalhando como colaboradora dela, que a gente se tornou sócia. Elisa, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou ao montar o seu estúdio de Pilates e o que você fez para superar essa dificuldade? A falta de conhecimento das pessoas no Pilates. Ninguém conhecia Pilates, faz 17 anos que eu tenho a clínica. E quando eu comecei, não tinha muita opção de aparelhos no mercado. Não tinha aparelhos de qualidade, então eu lembro que eu busquei de uma fábrica, eu comprei direto de uma fábrica, os aparelhos não eram bons, mas as pessoas de fato não conheciam o Pilates. Então assim, o que eu fiz para superar essa falta de conhecimento foi ligar para as pessoas da lista de telefone, da casa da minha mãe, da minha tia, da minha sogra, de todo mundo, convidando pessoas para fazer aula de Pilates comigo por 2 semanas. E daquelas 2 semanas, 4 pessoas fecharam, essas 4 me trouxeram todas as outras. Podem compartilhar um momento de desafio ou obstáculo que tenham enfrentado ao longo da jornada como empreendedoras de um estúdio de Pilates? Como lidaram com isso? Eu acho que foi dar aulas para 2 pessoas ao mesmo tempo, apenas. E toda vez que a gente fazia um reajuste, a gente reajustava pouco, porque a gente não sabia precificar. E aí, 2 alunos que a gente perdia o reajuste total. Essa coisa do perder o reajuste também, como era essa falta de percepção, né, do funcionamento do estúdio como um todo, era sempre a contagem. Não, mas eu vou ganhar um aluno, aí um aluno vai embora, aquele medo do mês que vem, não saber quais são os alunos que vão continuar com os atendimentos de Pilates e vivendo numa insegurança mesmo, né? Aí na hora de reajustar acontecia isso, eu vou reajustar pouquinho para ver se assim ninguém sai. E aí tem aquela coisa, né, aquela história da perda de pacientes no final do ano, então assim, coisas que resolveram instituir planos, mudar a dinâmica de aula, colocar mais pessoas por horário, atender essas mais pessoas por horário fez muita diferença porque o valor da nossa hora aumentou. Então foram coisas que a gente começou a colocar em prática e que fizeram muita diferença no funcionamento do nosso negócio. Mas eu acho que o principal ainda, né, principalmente no momento que a gente definiu colocar mais pessoas no horário, foi ter mudado a dinâmica de atendimento. Então assim, quando a gente mudou a dinâmica de atendimento, eu acho que a qualidade de atendimento subiu tanto que aquilo ficou muito, muito visível para as pessoas. A qualidade do serviço e a valorização em relação à precificação, à fidelização. Então, pra gente foi um momento assim que foi um decisivo. Marco. O que diferencia o seu estúdio de Pilates dos outros? Quais são os principais valores ou princípios que o norteiam? Eu acho que um dos grandes diferenciais que a gente tem no atendimento com Pilates é um olhar muito voltado para o paciente. Então a gente desenvolveu isso ao longo dos anos, a gente lapidou cada vez mais isso e isso se tornou um diferencial. Então a gente parou de se preocupar em variação de repertório e começou a se preocupar numa maneira da gente usar os aparelhos, usar os movimentos a favor dos nossos pacientes, né? Então a gente começou a priorizar muito mais correção de exercício, a gente desapegou de algumas regras que a gente aprende dentro da formação de Pilates que de fato não iam de encontro à necessidade das pessoas que buscam o Pilates. Então o nosso valor é realmente oferecer um atendimento com Pilates que faça diferença na vida das pessoas que vêm até a gente. Eles precisam sair daqui percebendo que não é uma série de exercícios diferentes, que não são os aparelhos diferentes, mas que é uma mudança na qualidade de vida, é uma mudança no dia a dia deles. Como você promove o seu estúdio de Pilates e atrai clientes? Tem estratégias de marketing ou abordagens específicas que funcionaram bem? O boca a boca continua sendo uma excelente forma de captação de clientes. Por conta disso, a gente tem campanhas internas, que a gente faz campanhas de indicação ao longo do ano.
Uma coisa que funcionou muito e que dá muita diferença é a abordagem quando a pessoa procura o Pilates. A gente já tem assim um processo de uma conversa, tanto quando a pessoa vem procurar presencialmente, quando ela liga, quando ela manda mensagem. Então a gente já tem um caminho a seguir para que a gente consiga mostrar o diferencial do nosso Pilates antes mesmo dela chegar aqui para ser atendida. E isso fez muita diferença na conversão. Não é aquela história só da pessoa que vem, pergunta o preço, a gente fala o preço, ela vai embora, ela nem volta. A gente conseguiu uma forma de conversar com elas que trouxessem elas de verdade para vir conhecer o que a gente faz. Quais conselhos vocês dariam a alguém que está pensando em abrir o seu próprio estúdio de Pilates? Será que você tá pensando o mesmo que eu? Talvez. Eu acredito, hein? Vamos lá. Eu acho que vai começar, não precisa começar com o estúdio completo. Primeira coisa, a gente sempre fala o estúdio completo acabou sendo uma estratégia que seja até mais barata do que comprar 4 aparelhos de Reformer Torre, por exemplo. Mas é um barato que na verdade sai caro. A gente gosta mesmo de sempre indicar que compre o máximo de Reformers Torre que couberem no espaço e no orçamento. Facilita a vida e é um aparelho excelente. A gente fala que é 3 em 1, né? Você consegue aplicar os exercícios do Reformer, do All-Unit e quando coloca o conversor e só no conversor usar ele como match também. Então você tem 3 aparelhos, você otimiza o teu espaço e se você tem mais do mesmo, isso facilita demais a condução das aulas em grupo. Não é isso que tira a individualidade dos atendimentos, tá bom? É muito mais a forma como o profissional conduz, ajusta cada movimento em cada paciente. Então investir em aparelhos iguais, eu acho que assim, é a chave para começar no caminho certo. E a versatilidade do Reformer Torre não tem nem como discutir. Elisa, como que você se mantém atualizada sobre as tendências e desenvolvimentos na área do Pilates? Tem alguma fonte de inspiração ou influência que você gostaria de compartilhar? Olha, na verdade, as minhas maiores influências não são do Pilates atualmente. Como a Bia já tinha falado, como a gente tem muito esse olhar para o paciente, nem sempre é de Pilates especificamente que ele precisa. Então ele pode ser que ele seja atendido aqui com Pilates ou não, nos aparelhos de Pilates ou não, mas sempre vai ser com relação ao movimento. Então a gente tem o Pilates sim como uma base muito forte, mas a gente tem estudado muito mais sobre fortalecimento, sobre estratégias de ganho de força, de hipertrofia dentro do Pilates, mesmo que sejam com molas, porque tem uma resistência menor de carga do que da musculação. Esse tipo de conhecimento que tem sido muito estudado ultimamente e para aplicação até em públicos específicos, mulheres, idosos, a gente tem utilizado demais nos nossos atendimentos com Pilates. Bia, no que diz respeito ao bem-estar e à saúde, como você vê a importância do Pilates na vida das pessoas? Quais benefícios ele oferece? Eu acho que Pilates é fundamental. Se todo mundo pudesse praticar Pilates, eu acho que eles teriam outro entendimento em relação às tarefas do dia a dia. Porque a vida se dá por movimento. Né? Então, assim, é através do movimento que a gente reabilita dentro do Pilates. E o que a gente vê muito na prática, né, no dia a dia dos nossos atendimentos, é como os nossos pacientes começam a entender sobre o movimento, começam a entender sobre o próprio corpo no movimento e como eles levam esse conhecimento para o dia a dia deles, para a vida deles. Então, desde tarefas esportivas, né, relacionadas ao movimento, mas a tarefas simples do dia a dia, de cuidar de casa, de fazer uma tarefa doméstica, de alguma tarefa com os filhos, com os netos. Então eles começam a perceber o que o corpo dele precisa ajustar, onde ele precisa fazer força, como ele deve se movimentar. E os feedbacks que a gente recebe são assim incríveis, porque a gente vê que realmente a transformação que a gente consegue promover dentro do estúdio é uma transformação que faz sentido na vida. Elisa, compartilha aqui com a gente uma história inspiradora de algum paciente seu que tenha alcançado assim resultados significativos por causa do atendimento com Pilates aqui no Método Harmônica. Olha, eu tive uma paciente com a hérnia mais extrusa que eu vi na minha vida. Era indicação cirúrgica, ela foi no médico ele falou, não, tem cirurgia, tem que fazer cirurgia. Ela, não contente, foi em outro médico, pra hérnia. Ele também falou, é cirúrgico, não tem como você recuperar isso, você precisa fazer cirurgia. Ela não quis. E ela foi categórica, eu não quero fazer, vamos tentar só com Pilates? Eu falei, vamos. Ela fazia uma vez por semana, fazia musculação e tinha um atendimento de fisioterapia também uma vez por semana. O que ela fez? Ela parou, fez menos vezes a fisioterapia, veio para o Pilates uma vez a mais na semana, 2 vezes na semana, e foram 9 meses. Depois de 9 meses,
ela fez de novo a ressonância. Quando ela voltou no médico, o médico olhou para a ressonância e falou assim: se você tivesse operado, a sua hérnia estaria desse jeito que está. Que ele nunca tinha visto uma recuperação tão boa de hérnia de disco extrusa daquele jeito, só com exercício, sem intervenção cirúrgica. A escolha de equipamentos de qualidade foi uma preocupação para montar o estúdio de vocês? Vocês acham que a qualidade influencia em uma aula mais produtiva? A escolha de equipamentos de qualidade, na verdade, na época não foi porque não tinha uma opção, mesmo porque a MetaLive não existia. Então eu comprei o aparelho que era possível comprar, tanto que eu falei que eles eram bem ruins. Na primeira oportunidade que eu tive para trocar, eu já troquei por aparelhos MetaLive. E o que aconteceu foi que nessa experiência, né, eu já estava aqui na Harmônica e era visível, era muito perceptível a qualidade dos equipamentos mesmo. E quando a gente começou a pensar assim, na nossa primeira versão de expansão, a gente sabia que a gente queria continuar com os aparelhos da MetaLife e a gente continuou, a gente fez toda a nossa expansão. Atualmente a gente tem 11 aparelhos, os 11 aparelhos são da MetaLife. E a percepção que a gente tem é que isso influencia totalmente na nossa condução de aula, porque a gente precisa de aparelho que ajusta de uma maneira fácil e ao mesmo tempo segura. Se a gente precisa de aparelhos que tem muita dificuldade ali no mover uma alça, no encaixar a mola que seja, no deslocamento da barra, é tempo de aula que a gente perde de atendimento para tentar fazer esse ajuste. E com os aparelhos da MetaLife a gente consegue fazer assim, muito dinâmico. E fora que assim, o layout fica bonito. Tem essa coisa da beleza também. Então acho que imagem importa, a qualidade importa sim, mas tá todo mundo, sabe, tá tudo harmonizado, tá tudo bonito de se ver. Isso faz muita diferença na hora que a pessoa chega para fazer uma aula. Então, assim, é gostoso de estar num espaço organizado e bonito. E eu tô olhando aqui pro Reformer ali, a durabilidade dos aparelhos também é muito boa, porque a primeira leva, então, a gente trocou de aparelhos que a gente pegou MetaLife, a gente tem os aparelhos até hoje. Isso, assim, já faz 10 anos. 2013. E assim, eles estão com aparelhos novos aqui e não se percebe a diferença entre eles. Como vocês veem o atual cenário do Pilates? Vocês acham que hoje fala mais de Pilates do que no passado? Com certeza se fala mais de Pilates. Quando eu estava na faculdade, eu não sabia nem o que era Pilates. As professoras não falavam nada de Pilates. Tanto que as pessoas não conheciam Pilates mesmo, né? Interior de São Paulo ainda. E mesmo no seu, né, Bia? Não tinha Pilates na faculdade ainda. A primeira deixa que eu tive, assim, escuta mesmo de Pilates foi a Elisa que me trouxe. Quando eu levei isso pra faculdade, não era um cenário assim, nossa, quero fazer Pilates, todo mundo sabendo muito do que se tratava, né? Então, se nem os profissionais falavam sobre isso, a população no geral menos ainda. Então, e é uma coisa bem recente. Você é formada em 2011. Sim. Depois de uns anos pra cá, eu acho que assim, de uns 7 anos pra cá, a gente percebeu essa diferença até na fidelização de pacientes que faltavam muito, justamente por priorizar qualidade de vida, movimento. Então a tendência disso é só melhorar e se expandir cada vez mais. E a gente tem que considerar também que nos últimos anos a gente teve esse boom da internet em relação à possibilidade de divulgação do nosso trabalho, chamou a atenção de muitos pacientes, né? Então, o aproveitar, a gente fala assim, eu acho que é um cenário muito positivo. Se as pessoas estão cada vez mais preocupadas em se cuidar, cada vez mais atentas à qualidade de vida, é nossa missão aproveitar desse cenário e transmitir a mensagem de que o Pilates consegue promover exatamente o que elas estão buscando. A gente tem muito ainda para trabalhar, para evoluir, para educar esses pacientes.